Olá pessoal, eu sou o Lucas e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o artigo 9 da questão 1 da Suma Teológica e nesse artigo Santo Tomás vai discutir se a Sagrada Escritura deve se utilizar de metáforas ou não. Aí a primeira objeção é que, na verdade, o que é próprio de uma doutrina bem inferior não parece convir a esta ciência que ocupa um lugar mais alto, como já foi visto nos artigos anteriores. Então, empregar imagens e representações sensíveis é próprio da poética, que ocupa o último lugar entre todas as ciências. Então, aqui a ciência é vista sob o ponto de vista, o conceito aristotélico de ciência. Então, a ciência para Aristóteles, ela deveria definir com precisão a essência, o sujeito daquela ciência. Então, deveria definir com exatidão qual que é o sujeito, qual que é o objeto daquela ciência. E a poética, ela não faz isso, ela não define com precisão, porque ela se utiliza de metáforas, ela se utiliza de figuras de linguagem para dizer as coisas. Então, não é uma definição exata do que é o objeto, o sujeito daquela ciência. Por isso que entre as ciências, segundo Aristóteles, a mais baixa, a mais inferior é a poética. Então, baseado nisso, se chega à conclusão de que não, a doutrina sagrada, por ser a ciência mais elevada, não deveria usar dos artifícios de uma ciência que é bem mais inferior a ela, que é a poética. Então, logo, não convém a ciência sagrada usar tais imagens. Na segunda objeção, além disso, a doutrina sagrada parece ter a finalidade de manifestar a verdade. Aí ele cita a sabedoria no livro do Eclesiástico: os que me explicam alcançarão a vida eterna. Então, como tais imagens escondem a verdade, logo não convém a doutrina sagrada, que se preocupa em manifestar a verdade, tem essa finalidade de manifestar a verdade, manifestar o próprio Deus, que é a própria verdade. Então, não convém a doutrina sagrada apresentar realidades divinas sob as imagens do mundo corporal que vão esconder essa verdade. Então, essa seria a segunda objeção. E a terceira é: ademais, quanto mais sublimes são as criaturas, mais se aproximam da semelhança com Deus. Portanto, se algo das criaturas deve ser transposto para Deus, tal transposição há de ser feita das criaturas mais nobres, não das ínfimas, o que, no entanto, se encontra com frequência nas Escrituras. Então, aqui o que ele quer dizer é o seguinte: que quanto mais nobre, mais sublime, mais elevada é uma criatura, mais próxima ela está de Deus. Então, o paralelo, a comparação deveria ser feita dessas criaturas mais nobres, mais sublimes, com relação a Deus, e não com as criaturas mais baixas, mais imperfeitas, que estão bem distantes de Deus, para poder fazer essa analogia. E na Sagrada Escritura, o que a gente encontra, na maioria das vezes, é essa comparação entre as criaturas mais baixas, as criaturas mais inferiores com relação a Deus, para fazer esse paralelo com Deus. E aí ele já começa fazendo o contraponto das objeções aqui em sentido contrário. Então, Deus diz em Oséias: falarei aos profetas e multiplicarei as visões, e pelos profetas falarei em parábolas. Então, aqui já fica claro que Deus vai se utilizar de metáforas para manifestar a sua verdade. Apresentar uma verdade mediante imagens é usar metáforas. Logo, convém a doutrina sagrada empregar metáforas. Aí ele continua rebatendo as objeções e não responde. Então, Deus provê a tudo de acordo com a natureza de cada um. Então, como é natural ao homem elevar-se ao inteligível pelo sensível, pois todo o nosso conhecimento parte dos sentidos, por isso é conveniente que as realidades divinas sejam transmitidas por metáforas corporais na Escritura Sagrada. Então, o que acontece? Para sempre a gente entender algo do nosso mundo, a gente tem que primeiro
ter a percepção daquilo. A gente tem que ver, tocar, cheirar, para poder depois ter uma imagem daquilo na nossa cabeça e poder raciocinar em cima, tirar os conceitos a respeito daquilo que a gente está vendo, que a gente está sentindo. Então, o nosso conhecimento, ele sempre parte do sensível para o inteligível. Então, daquilo que a gente pode ver, sentir ao nosso redor, né, nas coisas, para aí sim ter uma imagem disso e aí sim trabalhar com conceitos, ver como que aquilo é formado, como que aquilo é feito, as propriedades, as características do objeto, do material e etc. Então, como Deus provê tudo de acordo com a natureza de cada um, ele vai se manifestar ao homem utilizando as coisas do mundo sensível para que o homem tenha acesso a coisas que estão além desse mundo sensível, para que ele possa entender essas coisas que vão além do mundo sensível. E aí, por isso que é conveniente que as realidades divinas sejam transmitidas por metáforas corporais na Escritura Sagrada. Então, se utilizar de metáforas de coisas que existem. Então, fazer paralelo com os animais, fazer paralelo com situações da época, do cotidiano da época, né, dos tempos bíblicos, como aconteciam em várias parábolas. Então, a própria Bíblia compara Jesus com um leão, porque assim como o leão é o rei dos animais, Jesus é o rei do universo. Compara também Jesus com o Sol, porque o Sol é o astro-rei, é o rei, né, seria o rei de todos os astros, e Jesus é o rei do universo. Então, isso faz com que a gente possa entender as realidades divinas através daquilo que é palpável a nós, daquilo que a gente conhece no nosso mundo, na nossa realidade. E aí, como diz Dionísio, o raio da luz divina só pode refulgir para nós envolvido na diversidade dos véus sagrados. Então, a diversidade desses véus sagrados seriam essas metáforas corporais. Então, a gente só pode conhecer essas verdades que estão bem acima da nossa realidade através dessas metáforas que fazem com que a gente saia do mundo sensível e vá para o mundo inteligível, para que a gente possa entender essas realidades que estão bem acima do nosso próprio mundo. E aí, como a Escritura é destinada a todos, segundo a carta aos Romanos, sou devedor às pessoas cultas como às ignorantes. Então, ou seja, a qualquer pessoa. É conveniente à Escritura Sagrada usar imagens corporais para apresentar as realidades espirituais, a fim de que as pessoas simples as compreendam. Então, é também importante usar essas imagens corporais para que qualquer pessoa, independentemente do nível de conhecimento, de preparo intelectual que ela tenha, possa entender. Então, quando a gente fala aqui, faz o paralelo de Jesus com o leão, todo mundo entende que é porque, assim como o leão é o rei da selva, o rei dos animais, Jesus é o rei de todos nós, é o rei do universo. Então, assim, todas as pessoas de qualquer classe social, de qualquer nível de conhecimento, nível intelectual, preparação intelectual, cultura, qualquer tipo de pessoa mesmo pode entender. E, né, como está aqui, né, a Sagrada Escritura, ela é destinada a todos, todas as pessoas, toda a humanidade. Por isso que precisa democratizar esse conhecimento, esse acesso que as pessoas têm a essa verdade, porque essa verdade é a que vai libertar todos os homens, salvar todos os homens. Então, por isso que, para que todos entendam, precisa se utilizar de metáforas corporais. E aí já começa a réplica às objeções, propriamente dita. Então, réplica à primeira objeção. Então, o poeta usa metáforas para sugerir uma representação, o que é agradável naturalmente aos homens. Já a doutrina sagrada a usa por necessidade e utilidade, como foi dito. Então, o poeta vai usar de metáforas para fazer uma representação da realidade. Simplesmente, é como se você quisesse, por exemplo, pintar um quadro de uma pessoa, de um
da natureza. Então, aquilo é uma representação da natureza. De todo modo, é uma representação. Mas a doutrina sagrada ela não faz isso por uma arte ou por uma mera representação. Ela faz isso por necessidade e utilidade. Necessidade porque é o único jeito que o homem tem de entender essas realidades divinas, porque ele sempre parte do sensível para o inteligível, sempre daquilo que ele pode ver na realidade, para depois entender aquilo com uma maior profundidade. E também utilidade, por quê? Porque assim todos os homens vão ter acesso a essa verdade. Então, qualquer um pode, através dessas metáforas corporais, entender a verdade que Deus está revelando. E aí, réplica à segunda objeção. Segundo Dionísio, o fulgor da divina revelação não é suprimido pelas figuras sensíveis que o velam. Ele permanece em sua verdade, impedindo com que as mentes que receberam essas revelações se limitem às imagens. Ele as eleva até o conhecimento das coisas inteligíveis e, por seu intermédio, outros são igualmente instruídos. Então, aqui é o seguinte, que o fulgor, o brilho, dessa divina revelação não é, de modo algum, suprimido pelas figuras sensíveis que o velam. Ele permanece em sua verdade. Então, é aquele negócio, a verdade sempre vai continuar sendo o que ela é. Nada vai tirar o brilho da verdade. Mas, pelo fato dela estar sendo velada por essas metáforas, por essas coisas corporais, isso impede com que as mentes que receberam essas revelações se limitem a essas imagens. Isso é que propicia com que elas possam se elevar até o conhecimento dessas coisas inteligíveis que estão sendo representadas por essas metáforas. E, através disso, é que as outras pessoas também são, do mesmo modo, instruídas. Então, de novo, para o exemplo do leão, através dessa representação do leão com relação a Jesus, a gente consegue entender a verdade divina de que Deus é o rei de todo o universo, que Deus é o rei de todos nós. E aí, por isso, que algo que é apresentado pela Escritura por metáforas aparece em outros lugares mais explicitamente. Então, a gente vai ver, por exemplo, no Antigo Testamento, algumas prefigurações, até mesmo, por exemplo, da Eucaristia, que depois é explicada no Novo Testamento, em outros livros da Bíblia. Então, primeiro é apresentada uma metáfora, uma prefiguração de algo que depois no Antigo Testamento, por exemplo, que depois é melhor explicado e é explicitado no Novo Testamento. Além do mais, a obscuridade das próprias imagens é útil tanto para exercitar os estudiosos quanto para evitar as zombarias dos infiéis. Então, o fato dessas verdades divinas estarem sendo veladas, escondidas de alguma forma nessas comparações, nessas metáforas corporais, faz com que aqueles que são estudiosos, são intelectuais, grandes intelectuais, possam exercitar o seu raciocínio, possam exercitar o seu intelecto para entender essas coisas, essas verdades escondidas naquelas imagens, e também evita com que os infiéis, com que aqueles que não acreditam, não creem, não são cristãos, fiquem zombando das coisas de Deus. E aí, como se diz no Evangelho de Mateus, não deis aos cães o que é sagrado. E aí, réplica à terceira objeção. Então, Dionísio explica por que nas Escrituras é preferível que as coisas divinas sejam apresentadas sob a figura dos corpos mais vis e não dos mais nobres. Então, aqui Dionísio vai explicar o porquê disso. Por que não é usado seres mais nobres, e sim os seres mais baixos, mais inferiores. Então, a primeira explicação é: assim afasta-se mais o espírito humano do erro, pois fica claro que essas coisas não se aplicam com propriedade às coisas divinas. Então, quanto mais distante de Deus, mais óbvio fica que aquilo que está se falando não se aplica
diretamente, propriamente, ao próprio Deus, mas é apenas uma comparação, um paralelo. Então, não tem como você confundir, não tem como você achar que aquilo que está sendo feita a comparação é o próprio Deus. Então, não tem como você achar que o leão é Deus, não tem como você transformar o leão em um Deus. Você sabe que o leão não é Deus, mas você sabe que o leão está representando um aspecto, uma característica de Deus. Então, se fossem apresentadas pelos corpos mais nobres, poderiam colocar dúvidas, principalmente naqueles que não conseguem imaginar nada mais nobre do que o mundo corporal. Então, se a gente partisse de uma representação de corpos mais nobres, por exemplo, pegasse um anjo para fazer paralelo com Deus, as pessoas poderiam confundir e achar que aquele anjo é o próprio Deus, e não que tem um ser superior àquele anjo, principalmente quando são pessoas em que a vida dela é muito presa ao nosso mundo material, e a pessoa só consegue entender aquilo que se passa ao redor dela nesse mundo material. Aí fica mais difícil ainda para a pessoa poder diferenciar aquelas coisas mais nobres de Deus. E aí a segunda explicação: esta maneira de agir encontra-se em maior conformidade com o conhecimento que alcançamos de Deus nesta vida, pois conhecemos mais o que Deus não é do que o que Deus é. Então, isso já foi um pouco explicado no artigo 7, que a gente não tem como saber naturalmente, pela faculdade natural da nossa alma, o que Deus de fato é, porque Deus está bem acima da nossa natureza e a gente só pode conhecer aquilo que ou é do mesmo nível da nossa natureza ou abaixo da nossa natureza. Então, não tem como nenhuma criatura conhecer Deus naturalmente. Então, principalmente nesta vida, a gente só pode conhecer Deus diretamente estando no céu, através da graça de Deus. Então, pelo fato dessas comparações corporais, essas metáforas corporais estarem muito distantes de Deus, elas estão em conformidade com o tipo de conhecimento que a gente pode obter de Deus nessa vida, que é conhecer Deus a partir daquilo que ele não é. E por dedução a gente sabe, a gente vai conhecendo um pouco mais daquilo que Deus é. Então a gente sabe, a gente faz esses paralelos para saber, ó, Deus não pode ser isso daqui, então Deus só pode ser o contrário disso. Isso vai ficar mais claro nas próximas questões, questão 2, questão 3 em diante. Aí, portanto, as semelhanças mais distantes de Deus nos levam a melhor compreender que ele está acima de tudo o que podemos dizer ou pensar a seu respeito. Então, a partir dessas semelhanças distantes, a gente percebe o seguinte, que tudo aquilo que a gente pode pensar e dizer a respeito de Deus nessa vida está muito além ainda da nossa compreensão daquilo que a gente pode conhecer a respeito de Deus. Então, a única coisa que a gente pode fazer realmente nessa vida a não ser por uma graça de Deus, no intermédio de uma graça de Deus, mas naturalmente o que a gente pode conhecer de Deus é aquilo que ele não é, e daí deduzir o que ele é. E a terceira e última explicação é que graças a esse caminho, qual caminho? Esse caminho de esconder a verdade divina através do mundo corporal, através das metáforas corporais, e aí sim revelar as coisas de Deus através dessas metáforas corporais. Então, graças a esse caminho, as coisas divinas parecem melhor veladas aos indignos. Então, parecem melhor veladas aos infiéis, aquelas pessoas que não creem, aquelas pessoas que são contra o cristianismo, contra a Igreja Católica. Então, o fato da verdade divina estar velada nas metáforas corporais evita com que essas pessoas fiquem zombando da nossa fé. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo do vídeo de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, postem um comentário no canal e até a próxima.